Como é que a gente pode, então, ver esse começo da história? Deus, num ato de amor, fez o mundo que a gente vive, todo o planeta, todo o universo, e depois Ele nos criou. A gente leu o trecho do Salmo 139, semana passada, que fala: Deus, você nos criou, você conhece a gente no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia, sabia todos os nossos dias. Esse é o Deus. Nos criou com todo amor, mas Ele sabe exatamente qual é o problema para que a gente pode encarar se nós decidirmos andar sem Ele na vida, né? Lendo só um pedaço de Romanos aqui, Romanos 5, estou lendo na NVT, versículo 16, fala assim: e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus em Jesus Cristo nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Nós nunca vamos conseguir ser justos em nosso próprio esforço, longe de Jesus. Isso a Bíblia chama de salvação, né? E esse último texto que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em João 15, Jesus, quando está falando com os discípulos, né? E ele fala, quando ele fala eu sou a figueira, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. E aí ele fala no versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E isso, de novo, traz para nós a escolha. A escolha. Jesus fez uma escolha muito dura, que custou a sua vida e custou muito sofrimento antes da morte que ele teve na cruz, né? Mas por que ele fez isso? Ele fez isso por amor. Ele tomou a cruz e pagou o preço pela restauração de todo aquele que o escolher. Então, essa escolha, a gente pode falar que a decisão é uma escolha, né? E dentro disso existem duas vertentes que a gente poderia falar. Existe uma escolha que todos nós somos chamados a fazer num dia, uma decisão. Falar: eu quero seguir minha vida sem Cristo, sem entender o que Ele fez por mim, e falar que eu não consigo fazer as coisas certas, eu não consigo alcançar o céu sem Ele. E aí existe uma decisão que uma vez na vida a gente tem que fazer. Fala: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho feito muita coisa errada e que eu preciso da sua ajuda. E esse é o convite, é uma escolha linda e importante. Mas para aqueles que já fizeram essa escolha, existe uma outra decisão que nós temos que fazer toda manhã. E aí eu olho para vocês daqui e estou vendo tanta gente parecida comigo aqui. E existe uma escolha que eu tenho que fazer toda manhã. Primeira coisa, a hora que eu saio da cama. Certo? Marquei um compromisso com Deus, a hora que for. Se pudesse ser às 9, melhor, né? Mas 6:30 da manhã, 6:30 da manhã. Aí eu falo, aí eu toco o despertador, está tão gostosinho, está frio, ou está quente, hoje o dia vai ser difícil. E aí, de repente, quando eu vejo das 6:30, deu 6:45, deu 7, aí tenho que sair correndo, tomar banho, ir para o trabalho, e o compromisso com Jesus ficou para trás. Impressionante e é interessante que muitas vezes são nesses dias que alguém nos fecha no trânsito, e aí a primeira coisa que bênção, né? Não é assim que a gente fala, né? Quando alguém, um motoqueiro, faz aquela barbaridade e ainda passa reclamando com você. Vai para lá, vai para lá. O Cachá lá, pode ir lá, né? Não sei se o Cachá faz isso. Né? A gente na Raposo tá, de repente você está normal no lugar, de repente passa um motoqueiro. Vai para lá, vai para lá. Aí você que Deus te abençoe. Né? Então são essas pequenas decisões que Deus nos chama a cada momento da vida. Cada momento da vida.
Toninho com os carros que chegam lá, né, Toninho? Cheio de barro lá para lavar, fala, abençoado, por que não lavou antes, tal? Essa é a nossa vida, uma vida de escolhas. Assim como Adão, que acabou não passando no teste. Graças a Deus, por Jesus, o nosso segundo Adão, o maior jardineiro, aquele que não abandonou o jardim e que passou no teste e obedeceu até a morte, morreu na cruz por nós, para que a gente pudesse ter uma chance, para que como florzinhas de Jesus, certo? Como lavoura de Deus, nós tivéssemos a chance de florescer e ter uma segunda chance. Esse é o Espírito de Jesus. Que a gente possa ler todo o livro de Gênesis, todos os livros da Bíblia, ainda mais os do Antigo Testamento, tendo essa noção. Gente que conhece o fim da história, sabendo que todos os textos bíblicos apontam para Jesus. Amém? E a gente pode falar que Jesus é o nosso segundo Adão, é o nosso maior Adão, é o nosso melhor Adão, é o nosso melhor e excelente jardineiro, aquele que veio para restaurar o mundo. Isso não aconteceu. Você olha à sua volta e fala, mas como? O mundo está uma loucura. Mas dentro desse mundo, aquele que decide andar com Jesus pode fazer a diferença até que ele volte. Amém? Fecha teus olhos.